Aí, veja, o outro momento dessa discussão é com o lixo atômico do Pondé. Dizer isso que a gente está dizendo não é ficar fingindo que os vitoriosos não fazem bosta. Claro que fazem. É com naturalidade que a gente sabe que todas as pessoas que venceram dentro das disputas políticas pelo Estado ou em suas próprias vidas pessoais, e aqui vale uma menção ao Nicoleles, que tem brigas pessoais relacionadas à disputa de poder por coisa de posto lá e não sei o que, da escolinha que ele criou lá, do negócio de universidade que ele tinha criado, né? Então, assim, isso, admitir que seres humanos legais às vezes fazem merda, né? Às vezes fazem merda, admitir isso não significa dizer um palavrão, não significa se tornar um inimigo, não significa nada disso. Então, veja, o Pondé, que é uma das pessoas mais desprezíveis e absurdas do país, que tinha que ter suas contas bloqueadas e parar de falar imediatamente, né, porque ele está ajudando a destruir o país, não é de hoje, ele cria a noção de que tem muita gente da esquerda que cria uma ideia de superioridade moral, e elas existem, certo? Vamos concordar aqui, elas existem. Tem muito esquerdista sem vergonha que acha que é superior e que os seus nunca erram e que a gente é do bem, que não sei o que e parará. O que eu faço, né? O meu discurso é para rebater o Pondé dizendo assim: não, a gente erra, a gente faz besteira, a gente perde as estribeiras, a gente fica nervoso, a gente briga entre si, a gente é injusto um com o outro, como todos os outros seres humanos, é ou não é? É ou não é? Agora, esse fato de que somos humanos e fazemos merda de vez em quando não deve criar a visão cínica de que, então, todos os humanos são uma porcaria, todos são a mesma coisa, ninguém está fazendo nada pelo bem coletivo, é todo mundo buscando o seu próprio rabo, né? Porque isso também é uma magnífica mentira. Uma magnífica mentira. Veja por que isso é uma magnífica mentira. Porque as coisas têm degraus. As degraus. Tem etapas. As coisas têm etapas. Então, veja, formas de enxergar o mesmo fenômeno. Por exemplo, eu me enxergo como um grandíssimo engenheiro social. Veja, eu não estou fazendo o que eu faço, tentando mudar as consciências da pessoa, para as pessoas irem para um mundo melhor e construírem um mundo melhor. Eu não faço isso porque eu tenho um super amor por toda a humanidade. Eu faço isso porque, se eu achar que eu participei colocando meu tijolinho num lugar melhor para se viver, é como se eu tivesse escrito um quadro ou umas páginas de um livro famoso, ou como se eu tivesse feito certas notas musicais de uma música maravilhosa. Então, veja, então é óbvio que na minha construção, que eu penso ser um mundo melhor, pessoas melhores, é claro que na minha construção tem um aspecto de egoísmo. Eu quero ver a minha obra realizada. Eu quero meu tijolinho numa construção de algo belo, bonito, que eu acho admirável, colocado ali para eu olhar para aquilo e dizer, porra, eu participei disso. Então tem um aspecto de óbvio egoísmo nisso. Óbvio egoísmo. Agora, esse egoísmo ele tá muito bem obrigado ao lado do interesse de ver o bem comum que vai ser gerado a partir de uma melhora da sociedade. Entendem? Entendem? Então, assim, a mesma coisa, jogos de vaidade, as pessoas têm jogos de vaidade. Tem. E daí? Agora, o jogo de vaidade elimina o fato de que a pessoa está produzindo alguma coisa na melhoria do bem comum? Então as coisas convivem bem. A gente não tem que optar por um polo, dizer os seres humanos são maus e eu não gosto das pessoas que falam que são boas. Não, eu sou bom e sou mal também. O que tem? Né? Se isso não existisse, se isso não existisse, a gente não tinha nem vocabulário para essas coisas. Então nós somos vaidosos, egoístas, essas coisas todas, e isso convive muito bem, obrigado, com interesses de melhorar a sociedade, com interesse de ver o mundo melhor acontecer, com interesse de não ver pessoa passando fome. Eu não posso, né, querer ser, sei lá, vou pensar num exemplo. Eu quero ser
sei lá, um ministro que vai estar no ministério relacionado à diminuição da fome no Brasil. Aí você vai pensar, nossa, mas você quer só ser ministro porque você quer ganhar um salário grande e ter o seu nome escrito na história. Eu vou falar, sim, e daí? Eu não posso querer ter um salário grande e ter o meu nome escrito na história ao mesmo tempo que eu quero usar disso para construir um mundo que não tenha fome no Brasil, por exemplo? Por que você não pode perceber que o ser humano tem essas duas coisas? Qual é a dificuldade de perceber que o ser humano pode querer uma coisa no interesse próprio ao mesmo tempo que ela quer uma construção para um bem melhor coletivo? E que, ao participar de uma construção de um bem melhor coletivo, ela vai se enxergar egoístamente nisso. Qual é a dificuldade de você enxergar que o ser humano não é bem ou mal? Ele é as duas coisas e está tudo bem. Qual é a dificuldade? Porque quando você enxergar que o ser humano é bem e mal ao mesmo tempo e todos são, você vai começar a perceber que tem diferença de grau. Tem diferença de grau. Tem gente que não liga porra nenhuma, que quer mais que o mundo se exploda, que quer que o mundo acabe num barranco para que ela possa morrer deitada. Não tem gente que é assim? Então, tem graus. Tem graus. Então, o Pondé é um lixo humano. Que coloque isso na sua cabeça. O Pondé é um lixo humano que fica querendo convencer o público burro, que a maioria do público é burro, não foi informada, quer convencer que o ser humano é essencialmente mal. Quer convencer isso, quer colocar isso na cabeça das pessoas. Então, se o ser humano é essencialmente o mal, vale mentir, vale passar por cima, vale destruir o país, vale qualquer coisa. Então, veja, isso é um processo de educação. O Pondé é uma desgraça, ele tinha que ter todos os veículos deles proibidos. Ele tinha que ter todos os veículos proibidos, todos, porque ele fica propagando essa noção de que a pessoa não pode querer ser boa. Ai, eu tenho medo de quem se acha bom. Não, a gente é bom e mal. Agora, não poder querer ser melhor, nem que eu mesmo, eu não tenho essa, não existe bem, não existe melhor, não existe nada. Né? Todo mundo é uma grande disputa de poder. Entenderam? Então, há uma disputa de consciências acontecendo na internet. Há uma disputa de consciência. E como a gente não pode calar o Pondé, mas deveria, né? Mas como diante da nossa institucionalidade não há o que ser feito para calar o Pondé, mas deveria. Ele deveria ter consciência e se calar, ele próprio, mas como não tem, deveria ter alguém que o calasse. Mas como na nossa institucionalidade não existe isso, né? Não existe. Então, como isso não existe, é importante que a gente faça a disputa de consciência. Tem como melhorar, gente. Tem como melhorar. Ninguém está dizendo para você ser perfeito. Ninguém está dizendo para você comer o bambu que o panda come e que você trate todo mundo bem o tempo inteiro. E a minha estética diz isso o tempo todo para vocês. Então eu fico xingando as pessoas, olha esse burro, esse não sei o quê, para mostrar que você não precisa ser perfeito pessoalmente para pregar que a gente pode melhorar. Porque tem questões em que todo mundo reconhece que uma coisa é boa e outra coisa é ruim. Tem coisas que andam no limite quando você pega duas coisas boas, duas opções de ação que são boas e concorrentes, e aí você não sabe qual tomar, e aí vira uma questão de opinião, porque elas são imponderáveis entre si. Agora, diminuir a fome ou não diminuir a fome no país, isso é só uma questão de opinião, não. Isso tem que ser um projeto de Estado, porque todo mundo reconhece que isso é bom. E acabou-se. Entendeu? Então, primeiro, existe realidade objetiva, para começo de conversa. Depois de que existe realidade objetiva, existe o fato de que nós somos ruins e bons o tempo todo e que todo mundo reconhece isso. Ninguém está dizendo que nós somos os perfeitos contra os que são os do mal. Né? A gente está falando de desenho animado. Agora, existem pautas que são relativizadas e que é tratado como se quem tivesse tentando diminuir certos problemas que todo mundo reconhece, como se tivesse no mesmo patamar de uma outra pessoa que está dizendo que tal a gente explodiu o planeta. É tudo igual. Não vejo diferença. Tem que ser democrático e aceitar que todo mundo é igual. Não, na disputa democrática significa xingar, exatamente, reduzir a popularidade de quem está dizendo que é tudo igual, porque não é. Porque não pode ser. E a gente sabe que não é. Então a gente não pode aceitar a normalização do Pondé.
O Pondé é uma desgraça para o povo brasileiro. É uma desgraça. Todo mundo sabe disso. Aí, a única maneira de você dizer que ele não é uma desgraça para o povo brasileiro é você dizer que, mas falar não machuca ninguém. Porque você sabe que ele está falando uma coisa que é prejudicial para o país. Você sabe. Então, no afã de dizer o óbvio, de dizer, tem um pessoal de esquerdinha que acha, né, que é o santo, que não sei o que, isso existe mesmo, certo? Isso existe mesmo. Mas no afã de dizer o óbvio, ele fica pregando para o público uma noção de que todo mundo é mal e a gente tem que se acostumar com a maldade, parará e parará. Tá bom? Tá bom.